Galera, a gente falou bastante aqui sobre a Constituição de 88, mas vocês sabiam que a nossa história tem mais 6 constituições para trás aí? Então, vamos conversar mais um pouquinho? Se inscreve lá, a gente já vai falar um pouquinho mais delas, ok? Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a Constituição da Mandioca. Vocês já ouviram falar nesse nome, não? Foi o apelido dado para a primeira Constituição brasileira. Lá de 1824, a Constituição Imperial. Ok? Ela tinha esse nome, pessoal, porque na verdade essa Constituição determinou que só podia votar em eleições regulares aqui quem era produtor de mandioca. Então, pela quantidade de mandioca que o agricultor produzia, era possível imaginar quanto ele tinha de terra e quanto representava, portanto, o seu patrimônio, o seu poder, né, o seu poder econômico de influência no país. Por isso virou a Constituição da Mandioca. Essa Constituição, claro, era uma Constituição do Brasil Império e veio com algumas características que são bizarras, assim. Por exemplo, só tinha uma religião e a religião oficial aqui era o catolicismo, né? O Estado era uno, não tinha esse negócio de Estado federado ou federal como é hoje, né? O pobre, o negro, o índio não era inserido no rol dos cidadãos do Brasil, né? Não existia, evidentemente que não existia eleição popular, né? Não era franqueado a todos os cidadãos brasileiros. Então era uma Constituição que, na verdade, pessoal, era muito mais uma carta do rei do que uma Constituição do povo, ok? Essa basicamente era o perfil da Constituição Imperial de 1824. Falar o quê? Meme? Como é que fala esse negócio? Quem não sabe fazer? Copia mesmo, né? Só que... A próxima Constituição foi a Republicana, de 1891. Que na verdade, né, a gente tentou fazer um importation aí dos Estados Unidos. Saiu lá a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, Brasil com Z. Muito bem. O que essa Constituição traz de novo? Acaba com a escravidão e cria ou reconhece aí os grandes latifúndios, que são os cafeicultores, né? Aquelas grandes fazendas que a gente conhece aí dos latifundiários, surge aí. Bom, e aí esse pessoal que tem uma grande influência política criam o tal do voto do cabresto, que é fazer com que seus funcionários votem em quem eles pedirem. Mas essa Constituição pelo menos trouxe uma coisa boa, pessoal. Foi o quê? O Estado virou um Estado laico, acabou com o voto censitário, né? Deu a separação dos poderes, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, mandato presidencial de 4 anos, e a gente teve então uma performance melhor para a nossa próxima Constituição e para o Estado brasileiro. A Constituição de 34, pessoal, que surge depois da Revolução Constitucionalista de 32, ela surge aí para tentar dar um remendo no caos que estava o Estado brasileiro, mas foi uma Constituição que foi um fiasco, durou um ano praticamente, e já foi substituída na sequência, conhecida aí como a Constituição Piscou, Passou. Bom, agora bora falar da Polaquinha, pessoal. Conhece a Polaquinha? É a Constituição de 1937. Era conhecida como a Constituição Polaca porque ela é inspirada lá naquele modelo semifascista polonês. Parece que aquele espírito não rondando o Brasil hoje, mas enfim. A Constituição de 37, ela era uma Constituição autoritária, ditatorial, ela inaugura a ditadura do Estado Novo. Não se sustentou e em 1945, com a queda de Getúlio Vargas, essa Constituição foi para o vinagre, dando espaço a uma outra Constituição que a gente já vai falar dela. Vamos lá, vamos falar agora da luz no fim do túnel, pessoal, que foi a Constituição de 46, tá? Do segundo pós-guerra. Essa Constituição, na verdade, ela é marcada por uma tentativa de resgatar ou de implementar aí o chamado Estado do bem-estar social, o Estado social e democrático de direito. Algumas constituições pelo mundo já tinham essa perspectiva e a gente entrou no mesmo caminho. E foi, na verdade, de fato uma esperança, porque acabou com algumas arbitrariedades da Constituição polaca, resgatou alguns direitos fundamentais e foi, de fato, uma contribuição importante para a gente se transformar no que a gente é hoje, um Estado social e democrático de direito. Bom, galera, a Constituição de 67, não precisa nem dizer que foi um regresso, né? Foi 10 passos atrás na nossa história. Foi uma Constituição criada sob o regime militar e a serviço do regime militar. Então, para vocês terem uma ideia, tinha até a previsão de pena de morte para alguns atos que atentassem contra a segurança nacional. Mas foi absolutamente... acabaram na Constituição de 67 com a liberdade de expressão, né? Ampliaram a atuação da justiça militar.
Então foi uma Constituição criada a serviço de uma ditadura militar. Muita gente não gosta desse termo, mas o fato é esse, essa Constituição foi uma Constituição para legitimar um poder que foi tomado pela força aqui no Brasil. E aí, claro, que essa Constituição servia muito mais a quem tinha o poder do que aqueles que eram os governados. Até que, enfim, pessoal, a gente chegou na Constituição de 88. Graças a Deus, a nossa Constituição cidadã, a nossa Constituição do Estado Social e Democrático de Direito consolidado, em bases fortes. Agora, só falta para a gente operador jurídico corajoso para fazer valer tudo que está dentro da Constituição. Falta para nós agora um Estado forte e comprometido para fazer com que a nossa Constituição seja efetiva. E eu digo isso porque a nossa Constituição, ela na minha opinião, é uma maravilha. Tudo que um Estado precisa para ser um Estado efetivo, pleno, está dentro da nossa Constituição. Só falta um pouco de consciência por parte de nós brasileiros do conteúdo da Constituição e, evidentemente, instituições fortes que assegurem tudo que está ali dentro. Mas não tenham dúvida que, de toda a nossa história constitucional, essa nossa Constituição embora seja a 7ª, para mim, ela é a 8ª maravilha do mundo.